Abra, por favor, Romanos capítulo de número 13. Nós estamos diante de um texto muito especial, uma carta de Paulo à igreja de Roma, e essa carta traz inúmeros ensinamentos. Fala muito da justificação, do novo estado que nós temos em Cristo hoje, fala da mudança poderosa do Espírito Santo nas nossas vidas, e Paulo vai direcionar essa carta a partir desse capítulo de número 13 para uma vida prática. Até então ele estava trazendo uma série de ensinamentos que deveriam ser compreendidos pelos irmãos, mas agora ele começa a falar sobre a prática daquilo que nós temos aprendido de Deus. Essa mensagem que eu quero compartilhar é uma mensagem que traz um despertamento para nós. Quem aqui gosta de dormir, dá uma glória a Deus. Não deixa ninguém dormir aí do seu lado, tá bom? Mas eu gostaria de falar sobre o perigo do sono espiritual e o alerta de Paulo para um despertamento para hoje. Paulo começa essa carta no capítulo de número 13, verso de número 11, dizendo assim: "E digo isto, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono", diga, do sono, "porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé." O que Paulo começa a explicar para os irmãos é que os dias começaram a correr na sua vida. E quando menos nós esperamos, os anos vão se passando. E a caminhada cristã, ela vai muitas vezes sendo desenvolvida por nós com muito altos e baixos. Nós vamos tendo mudança, assim como na nossa vida comum e cotidiana. Nós vamos tendo mudanças também na nossa vida espiritual e na nossa comunhão com Deus. Existem mudanças que são altamente benéficas, mas existem mudanças que são muito perigosas e muito maléficas para nossas vidas. O que Paulo está levando aos irmãos a pensarem é sobre um momento exato de decidir fazer algumas mudanças na sua vida. E ele começa falando sobre um despertamento, sobre um momento de tomar uma atitude diferente, sobre um momento de ter comportamentos diferentes. Ele fala sobre um despertamento, mas fala sobre um despertamento para agora. Porque muitas vezes, como seres humanos, nós sempre gostamos de analisar a vida e sempre colocar alguns aspectos da nossa vida para o tempo futuro. Não, amanhã eu vou ser melhor. Amanhã eu vou adorar mais. Não, quando isso se resolver, eu vou ter uma vida cristã na prática muito mais dedicada. Não, quando eu conseguir resolver essa demanda, amanhã, depois, provavelmente eu vou melhorar. O que Paulo está dizendo é: meus amados, o tempo já chegou, é agora. Você não pode projetar o amanhã sem antes viver o hoje e o agora.
o despertamento de Deus para a minha vida, ele precisa ser urgente e imediato. O avivamento, que é a característica desse despertamento, não pode estar sendo prorrogado. Mas Paulo fala sobre um despertamento de um sono. E que sono é esse que Paulo está falando? Ele está falando sobre alguém que é acordado de um sono profundo. E que sono é esse que Paulo está falando? Para entendermos que sono é esse, eu quero te convidar a compreender que na Bíblia Sagrada nós temos algumas aplicações de sono. A Bíblia Sagrada, quando ela vai falar de sono, ela fala de forma simbólica como morte. A morte, simbolicamente, a Bíblia trata em alguns aspectos como sono. Quer ver uma coisa? Salmo de número 13, verso de número 3 diz assim: atende-me, ouve-me, ó Senhor meu Deus, ilumina os meus olhos, para que eu não adormeça na morte. Quando Jesus recebe o convite de ir curar Lázaro, e quando a notícia chega de que Lázaro morreu, no capítulo 11 de João, no versículo de número 11, ele depois disse, Lázaro, o nosso amigo, ele dorme. Ele está dormindo, mas eu vou lá despertá-lo. Mas, na verdade, Lázaro estava morto. Jesus usa a expressão dorme. A filha de Jairo também foi colocada dentro desse aspecto. Não, a menina morreu, todos estão chorando, todos estão pranteando. Jesus expulsa todo mundo, Jesus fica com aqueles que ele escolheu e disse, tenha calma, a menina apenas está dormindo. Mas ela estava morta. Então, quando a Bíblia fala de sono, a Bíblia também se refere à morte. Diga, a forma da Bíblia falar de sono é morte. A primeira característica bíblica para a aplicação dessa palavra sono é morte. A segunda característica bíblica para a aplicação dessa palavra sono é o sono físico. É aquele sono que você gosta de desfrutar. É aquele sono que nós gostamos de vivenciar. Só quem já perdeu noite de sono sabe o quão é prejudicial e quão é ruim ficar sem dormir. Só quem tem problemas com o sono sabe o quanto é ruim não conseguir dormir. Querer dormir e não conseguir. Quando a Bíblia fala de sono, a Bíblia também fala com o aspecto físico. Olha o Salmo de número 4, verso de número 8, a Bíblia diz assim, em paz eu também me deitarei, e logo pegarei no sono, porque tu, Senhor, está comigo e me faz habitar em segurança. Deixa eu te dizer uma coisa, até quando você está descansando no corpo, Jesus está trabalhando a teu favor. Até quando você vai dormir naquela sua rede, no momento agradável da sua vida, existe um Deus que está cuidando de você. Isso é tão lindo porque nos faz entregar
todos os nossos anseios e preocupações ao Senhor. Deixa eu te dar uma palavra do céu. Ei, não perde a tua noite de sono por esta causa que tu não pode resolver. É hora de confiarmos mais no Senhor. Olha o que a Bíblia vai dizer no Salmo 127. Salmo 127, verso de número 2, vai dizer: inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados enquanto dormem. Você pode ser usado por Deus nessa noite? Você pode dar uma palavra para essa sua irmã que está do seu lado, uma palavra para o irmão que está do seu lado, diz: te preocupa não, Deus está no controle da tua vida, não perde a tua noite de sono, se perturbando com as dificuldades, Deus te dá enquanto você dorme. Esse texto não está nos mandando ficar sem trabalhar. Esse texto não está dizendo, larga o emprego, passa o dia dormindo. Não, esse texto está dizendo, você pode morrer de trabalhar, se você não confiar em Deus como aquele que providencia todas as coisas, nada vai dar certo. Mas enquanto você trabalha, Deus está abrindo porta, e Ele te dá um descanso para a tua alma. A Bíblia vai falar de sono no aspecto físico. Diga: dormir é bom e faz bem. Dormir é bom e faz bem. Por quê, pastor? Porque quando falamos de sono, nós compreendemos que o sono tem inúmeros benefícios. O sono físico, ele tem inúmeros benefícios para o nosso corpo. O primeiro benefício do sono, um dos primeiros que eu quero que você entenda, é que o sono físico, ele traz para o corpo um descanso. Os músculos relaxam e há uma reparação nos seus tecidos. O seu sistema imunológico, ele é fortalecido e você começa a estar mais imune a doenças. Olha que coisa boa. Você já ouviu alguém falar assim? Menino, vai dormir, porque senão tu não vai crescer. Eu fico olhando para o Isaac, eu digo: esse dormiu bem. Porque ele desenvolveu bem essas características. Eu dormi pouquinho, irmão, por isso que eu sou desse tamanho. Mas o sono físico, ele traz essa restauração. O sono físico não traz apenas uma restauração no seu corpo, mas traz uma restauração na sua mente. Quando você começa a enfrentar noites e mais noites, acordados e sem conseguir dormir, você começa a perceber, você vai se tornando alguém muito esquecido. Você vai ficando meio que desatento a algumas coisas da sua vida. Você vai perdendo as chaves e quando menos espera, a chave está na sua mão. Diga assim: o sono físico, ele restaura a minha mente. Porque é no momento do sono que o seu cérebro, ele faz um processo de atualização e de restauração na sua memória. É durante o sono. O sono físico também tem o benefício de restaurar e de equilibrar a sua parte hormonal. O sono físico, ele começa a tratar os seus hormônios. É durante o sono que as suas células vão começando a trabalhar.
e vão liberando para você, inclusive, o crescimento. Ninguém cresce acordado, só cresce dormindo. O sono físico é bom. O sono físico, ele renova as nossas forças. Quem aí já não passou por a experiência daquela bela noite de sono e acordar renovado? É muito bom essa experiência, irmãos. É muito bom esse momento. A Bíblia não invalida tudo isso, porque quem nos dá o sono perfeito é Deus. Quem condiciona o seu corpo a adquirir todos esses benefícios é o Senhor. Então, Paulo não está falando do sono físico. Paulo também não está falando do sono como morte, porque ele estava escrevendo para os irmãos que estavam vivos. Pastor, e de que sono Paulo estava falando? Paulo estava falando de um sono que é terrivelmente prejudicial à vida do crente. Paulo estava falando de um sono que pode levar um crente a desequilibrar a sua vida com Deus e acabar afastando-se de Deus. Paulo está falando de um sono que vai tomando a vida do cristão, lhe deixando alguém confuso e muito distante de Deus, ao ponto de chegar até a morrer. E de que sono Paulo está falando, pastor? Diga assim: Paulo está falando do sono espiritual. Por isso que Paulo chega para os irmãos e diz: irmãos, conhecemos o tempo e já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Meus irmãos, Paulo está dizendo: Jesus está voltando. O teu encontro com Ele já está marcado. A tua salvação plena já está chegando. Não é hora de cochilar. Não é hora de dormir. Não é hora de fraquejar na fé. É hora de despertar espiritualmente. Pastor, e quando é? É agora. Pastor, e qual condição Deus me coloca? É a condição já. Deus quer você melhorando. Deus quer você acordando. Deus nos quer acordados para a glória dele. Por quê, pastor? Porque o sono espiritual é um estado de insensibilidade e passividade diante das coisas de Deus. O sono espiritual leva o crente a viver uma vida tão tranquila que ele abre margem para o diabo acessar algumas áreas da sua vida. O sono espiritual, ele vai gerando um ambiente de uma frieza e de uma fraqueza e vai levando o crente a pensar que tudo está bom, mesmo de que nada esteja bem. Pastor, eu estou sem orar. Tá bom, eu ainda estou respirando. Tá não, você está quase morta espiritual. Pastor, eu não consigo ler a Bíblia. Tá bom, porque eu já li muito. Tá não, você está a um passo de fraquejar na fé. Pastor, eu não consigo mais abrir a boca para louvar. Eu não louvo em casa e eu também não louvo na igreja. Mas eu vim para o culto. Tá bom, tá não. Jesus quer que você mude hoje. Jesus quer que você acorde hoje, porque Jesus está voltando. Por que, pastor? Diga assim: o sono espiritual tem consequência.
A primeira consequência do sono espiritual é que o sono espiritual, ele gera descompromisso com Deus. É isso mesmo que você ouviu. Um crente, quando ele está tomado por um sono espiritual, quando ele começa a cochilar espiritualmente, ele não tem mais o mesmo compromisso. É por isso que ele é tão perigoso. Porque ele vai trocando o compromisso pelos anos de história que ele tem. Ele vai trocando o compromisso de hoje pelo que ele viveu ontem. E eu tenho uma notícia para você. O que eu e você vivemos com Deus ontem foi muito bom e foi muito maravilhoso. Mas Ele quer uma proximidade maior agora. Pastor, e como é esse negócio do crente ficar descompromissado com Deus? Olha o que a Bíblia diz em Mateus capítulo de número 26. Mateus capítulo de número 26 vai relatar um dos textos da Bíblia de maior angústia de Jesus. Jesus está às portas de ser preso. Jesus está na última vigília de oração, enquanto Judas está projetando com os perseguidores de Jesus a hora de prendê-lo. Jesus vai orar. E quando Jesus vai orar, ele leva os seus discípulos. Mas a angústia começa a tomar conta de Jesus. E Jesus se afasta um pouquinho. E a Bíblia vai dizer que ele leva Pedro, Tiago e João para orar mais intimamente com ele. Meus queridos, eu sei que o céu está aberto para todos nós. Eu sei que cada um de nós que fomos lavados com o sangue de Jesus, temos o Espírito Santo. Eu sei que todos nós temos comunhão com Deus, mas quando eu olho nesse texto, eu começo a perceber que tem gente que está mais próxima de Jesus do que outras. Tem gente que tem uma intimidade maior do que outras. Tem gente que tem um acesso maior de Jesus do que outras. Eu queria que você pensasse, qual o nível do seu acesso a Deus? Qual a sua intimidade com Deus? Mas independente dessa intimidade, todos nós estamos passíveis de dormir o sono espiritual e acabar sendo alguém descompromissados com Jesus. A Bíblia vai dizer que a angústia é tão grande que Jesus se afasta um pouquinho e vai orar. Quando Lucas vai relatar esse texto, Lucas diz: Jesus estava tão angustiado que o seu suor se transformou em sangue. Jesus, pela sua angústia, suou sangue. Mas sabe o que é que acontece? Jesus, ele volta. Ele tinha deixado os seus discípulos orando. Coloca o verso 40 do capítulo 26 de Mateus. Mateus capítulo 26, versículo 40. Quando Jesus volta daquele momento de angústia. Vamos ler? 1, 2, 3. Jesus fala com quem? Jesus fala com os mais próximos. Jesus fala com aqueles que têm um acesso mais íntimo. Jesus trata com aqueles que têm uma intimidade maior, mas mesmo esses estavam dormindo. Eu acho que esse é um momento de reflexão, sabe por quê? Porque por mais que nós tenhamos experiência na fé, por mais que nós tenhamos muitos anos na igreja, por mais que nós tenhamos muitas experiências no convívio religioso, nós podemos ser alguém que está dormindo hoje. Pedro, Tiago e João estavam dormindo. Jesus volta e diz: nem uma hora podeis vigiar comigo? Eles acordam atordoados. Jesus diz: ficai aí, orai e vigiai comigo.
e se afasta de novo para orar. A Bíblia vai dizer que Jesus vai orar e a angústia toma conta, o sofrimento. Quando Jesus volta, olha o versículo 43. Versículo 43 do capítulo 26 ainda. 1, 2, 3. Os discípulos estavam dormindo. Jesus estava sofrendo e os discípulos estavam dormindo. A Bíblia vai dizer que eles estavam com seus olhos carregados. Às vezes a nossa caminhada cristã vai nos levando a algumas experiências e até sofrimentos. E muitas vezes nós ficamos carregados de coisas que não é o reino de Deus, que não era a vocação do Senhor, que não é a chamada de Deus. Os discípulos estavam carregados e não conseguiram ter compromisso com Jesus no momento crucial da vida de Jesus. A pergunta que vem a mim, e eu queria que você pensasse nela hoje é: Jesus pode contar com você para esta obra? Jesus pode contar com o seu alerta, com a sua disposição, com a sua disponibilidade, com a sua dedicação a Ele? Ou Jesus sempre vai te encontrar dormindo? Ou Jesus sempre vai te achar carregado com as tuas próprias coisas, esquecendo das coisas dele? Jesus pode contar comigo no momento da sua maior aflição, ou eu só tenho força para resolver as minhas coisas? Quem vive o sono espiritual não consegue ter compromisso com Deus. Jesus sai de novo. Pela terceira vez, Jesus volta. E pela terceira vez, verso de número 45, eles ainda são pegues dormindo. Sabe o que é que eu acho lindo desse texto? É que Jesus não expulsa os discípulos. Jesus dá uma nova chance para os discípulos. Eles não foram capazes de ajudá-lo naquele momento. Mas Jesus não dá a carta de dispensa dos discípulos. Eu tenho uma notícia para você. Eu não sei se você está acordado ou dormindo, só Jesus sabe e só você sabe. Eu não sei se você consegue estar compromissado com Deus agora ou se você não está, mas eu quero te dizer que Jesus não vai abrir mão de você. É por isso que Ele permitiu que eu e você entrasse por essas portas, para Ele dizer: hoje é noite de você acordar, de você se levantar. Não importa se você já dormiu demais, não importa se você deixou de se comprometer para trás, mas hoje é uma oportunidade para você viver uma vida diferente com Deus. Por quê, pastor? Porque o sono espiritual, além de nos fazer ser descompromissados, ele também nos torna improdutivos no reino de Deus. Diga assim: quem está dormindo não consegue trabalhar. É fato. Nós temos alguns profissionais aqui na igreja que trabalham na área de costura. Irmã Marta, a senhora conseguia costurar enquanto cochilava? Tem nem perigo, né? Porque vai furar o dedinho e vai se machucar. Quando nós estamos dormindo um sono espiritual, nós não temos forças para produzir. Nós não temos força para fazer algo que vai fazer a diferença.
Nós não conseguimos produzir nada no reino de Deus. É por isso que às vezes a sobrecarga está sobre muito pouco dos irmãos. Sabe por quê? Porque o mesmo irmão, ele precisa carregar a carga de 10 irmãos. Mas eu quero te dar uma notícia hoje. Jesus quer acordar você, para você ajudar a levar essa carga. Jesus quer acordar você, para você resolver produzir no reino de Deus. Pastor, e como é isso? Eu não sei. Só Jesus sabe aonde ele consegue lhe usar e aonde ele vai lhe usar. Mas o que importa é que você precisa estar acordado. Como assim, pastor? O sono de Sansão foi literal, mas carregou um simbolismo espiritual. Diga assim: enquanto Sansão dormia, ele perdia a força, a visão e o propósito. Não sei se você entendeu, mas deixa eu clarear a sua ideia. Enquanto você está vivendo uma vida tranquila e suave, alimentando seus desejos, seus sonhos, as suas vontades pessoais e deixando de lado o que Deus tem para fazer na sua vida e por meio da sua vida, você vai enfraquecendo mais e mais. Você vai perdendo o propósito, sabe por quê? Porque quem se entrega ao sono espiritual, ele perde o poder, a visão e a utilidade no reino. Aqui não tem, graças a Deus. Mas em alguns lugares que eu passei, tem gente que briga porque é antigo na igreja e não é reconhecido. E chega alguém mais novo, consegue ser reconhecido. Não sei se você já viu isso. Aí quando a gente vai saber o porquê, a pessoa quer ser reconhecida só pelo que fez. E faz tempo que não faz mais nada. Às vezes acontece isso na nossa vida. Pode ser na empresa que você trabalha. Pode ser no projeto que você está desenvolvendo. Pode ser aqui na igreja. Jesus precisa que você acorde, sabe por quê? Porque Jesus precisa que você produza algo para o reino de Deus. Pastor, por que eu preciso fazer algo? Porque Jesus está voltando, você está envelhecendo. Daqui a pouco ninguém pode fazer mais nada. Irmãos, a vida passa assim, ó. Um dia desse eu tinha 20 anos. Meu Deus, irmã. Fechei os olhos, acordei com 42. Sabe qual é a reflexão que eu faço? Eu tenho que me desgastar agora. Porque quando eu chegar na velhice, eu não terei o mesmo vigor, não terei a mesma força, não terei a mesma condição física, mas eu também não terei o arrependimento. Eu devia ter feito mais, eu devia ter ajudado mais, eu devia ter me empenhado mais, eu devia, não. Você deve agora, você precisa agora, porque foi para esse tempo que Jesus te levantou, foi para essa hora que Jesus te trouxe para cá. Jesus não te trouxe para cá para dormir, me perdoe. Jesus não te trouxe para cá para massagear o teu ego, me perdoe. Jesus não te trouxe para cá para te avisar. Jesus trouxe aqui você para te preparar, para te fortalecer, para te armar com armas espirituais para ser usado no reino. E a gente fica assim. Mas hoje não existe o mesmo poder que existia há 30 anos atrás. E a culpa é de quem? É de Deus? A culpa é do Espírito Santo? A culpa é nossa. Me perdoe, a culpa é sua. Você não ora como deveria orar. Eu não oro como deveria orar.
Você não se esforça como poderia se esforçar. Eu não me esforço como poderia me esforçar. Mas tem uma coisa: esse Jesus é misericordioso, esse Jesus é bondoso, e Ele está aqui nessa noite querendo fazer uma aliança com alguém aqui neste lugar para ter uma vida diferente. Como nós estamos num culto missionário, vamos lembrar de Jonas. Jonas recebe uma missão de Deus. Ele já teve um privilégio de ouvir a voz de Deus. Ele recebe uma missão de Deus, mas ele resolve fazer a sua vontade. Diga assim: quem só faz a sua vontade não produz para o reino. Deixa eu te dizer uma verdade que talvez não te disseram quando te colocaram no cargo. Trabalhar na obra de Deus nunca é sobre fazer o que você gosta ou o que você quer. Trabalhar na obra de Deus é fazer o que Ele mandou, na hora que Ele mandou e do jeito que Ele mandou. Deus chama Jonas e diz: Jonas, eu tenho uma missão para ti. Você vai a Nínive e anuncia um juízo sobre aquela cidade, porque a condição deles tem deixado a minha ira acesa. Jonas, a Bíblia diz que em vez dele subir para Nínive, ele desce para Jope. Quando chega em Jope, ele desce para o navio. Quando chega no navio, ele desce para o porão. Você está entendendo que a vida daqueles que estão dormindo espiritual é constante queda? Jonas começou descendo para Jope, desceu para o navio. Quando menos ele esperava, ele descia para o porão. Ei, Deus está mandando eu te alertar. Esse caminho de moleza que você quer no evangelho está te levando para um lugar escuro, sujo e fedorento, porque porão só tem isso. Deus não quer você desse jeito. Deus não quer você dessa maneira. Deus não quer você negociando o dom que Ele te deu. Deus não quer você negociando a chamada que Ele te deu. Deus não quer você enterrando os talentos que Ele te deu. É hora de você acordar. É hora de nós acordarmos. A Bíblia diz que quando Jonas está lá no porão, Deus resolve encontrar com o profeta. E eu acho lindo, sabe por quê? Porque Jesus não precisa de GPS para te encontrar. Jesus não precisa de Waze para te achar. Jesus sabe apertar crente, irmão. Diga assim: Jesus sabe aonde mexer comigo. Jesus sabe aonde calibrar a emoção do crente, irmão. Jesus é especialista. Pastor, não estou entendendo porque eu estou passando isso, porque eu estou passando aquilo. Já resolveu perguntar ao Pai? Já resolveu conversar com o teu Criador? Já resolveu ter um particular com Deus? Pai, será que eu estou sendo quem eu deveria ser? Porque eu estou apanhando demais. Aleluia. A Bíblia diz que vem uma grande tempestade naquela embarcação. Os marinheiros ficam tão transtornados que eles começam a jogar as coisas no mar. E cada um ficou clamando o seu Deus. O capitão da embarcação desce lá no porão. Aleluia, Jesus. Quando o capitão da embarcação desce lá no porão, ele encontra Jonas dormindo. Diga, quando o capitão chegou lá, Jonas estava dormindo. O pau quebrando lá em cima e Jonas dormindo lá embaixo. Todo mundo morrendo de medo lá em cima e Jonas dormindo lá embaixo.
baixo. Todo mundo sofrendo, gritando e padecendo, e Jonas dormindo. Ei, deixa eu te dizer uma coisa, enquanto você dorme, tem gente que está precisando da sua ajuda. Enquanto você está dormindo, tem gente que está precisando que Deus use você para atender a necessidade. É hora de você acordar, porque aonde o desobediente está, Deus visita a casa. Me perdoe, sua casa pode ter 200 pessoas. Se você estiver fugindo do plano de Deus, toda a sua casa vai pagar um preço. Pastor, como é isso? Deus queria só falar com Jonas, mas teve que agitar o mar, teve que angustiar os marinheiros e teve que fazer o capitão sair do seu posto para descer ao porão. Quando o capitão chega no porão, a Bíblia vai dizer que ele olha para aquele dormioco chamado Jonas, dormente. A igreja sofrendo e ele achando que está tudo bem. Os irmãos padecendo e ele achando que está tudo bem. O pastor precisando de ajuda e ele achando que está tudo bem. Dormente! Dormente! O capitão chega para ele: ei, dormente, levanta-te, acorda, clama ao teu Deus, porque talvez assim haja esperança para nós. Pastor, como eu vou vencer esse sono espiritual que não me deixa conhecer a necessidade da obra? Tem gente que só sabe reclamar, mas não sabe aonde ajudar. Tem gente que só sabe ver os defeitos, mas não sabe como ajudar nas necessidades. Tem gente que é especialista de monitorar todo mundo, mas não consegue saber o que Deus quer que ele ou ela faça. Está na hora de nós acordarmos e percebermos que cada um de nós, não é quem não veio não, é você e eu que estamos aqui. Cada um de nós somos chamados por Deus para realizar algo. Se você não está fazendo, talvez nós estamos pagando preço por sua causa. Se você não está desenvolvendo, talvez as almas que não estão sendo salvas seja culpa de alguém que está dormindo. Mas Deus quer tratar você e quer nos acordar nessa noite para gerar um grande avivamento em nosso meio. Eu sei que talvez não é a palavra que você queria ouvir. Jonas sobe. E quando ele sobe, ele diz: a culpa é minha. E é lindo o posicionamento de Jonas. E eu queria te chamar a se posicionar. A culpa é minha. Me lança no mar. Não, nós vamos lhe matar, me lança. Deus já tinha preparado um grande peixe. Eu acho lindo, bota aí, Jonas capítulo 2, versículo 6. Quando Jonas vai falar sobre a experiência dele, desse sono profundo. Vamos lá? 1, 2, 3. Jonas está dizendo: eu estava num estado tão terrível de sono, que eu desci até os fundamentos da morte. Em outras traduções diz: eu fui até as profundezas. Eu desci as profundezas dos mares, e eu estava na escuridão, mas Deus me salvou na hora da perdição. Ei, Deus tem livramento para você, Deus tem uma nova vida para você, Deus tem uma nova esperança para você, Deus tem uma nova saída para você, Deus tem algo novo para colocar na tua mão. Não importa se você relaxou demais, o importante é que Ele está aqui te dizendo: eu ainda tenho algo para você fazer. Deus salva Jonas e reenvia Jonas para a realização
da vontade de Deus. Nós vamos continuar depois dessa mensagem. Mas eu queria que você ficasse em pé e o grupo de louvor se organizasse aqui. Quando Paulo vai falar sobre a urgência de nós acordarmos, ele usa a expressão conhecendo o tempo. Quando a Bíblia vai falar de tempo, fique de pé, por favor. Só quem está doente das pernas, fique sentado. Mas quem está bem, fique de pé em nome de Jesus. Ele diz, conhecendo o tempo. Quando a Bíblia vai falar de tempo, a Bíblia fala com aquele capítulo emblemático de Eclesiastes capítulo 3. Há um tempo para tudo. Tempo de abraçar, tempo de se afastar, tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de amar, tempo de não amar, há um tempo de dormir, tempo de acordar, tempo de plantar e tempo de colher. Diga, a Bíblia está falando de tempo, mas esse tempo de Eclesiastes é o tempo Cronos, é o tempo normal do homem. É o tempo que você vai vivendo a sua vida, que a gente começa o culto, transcorre o culto e termina o culto. É esse tempo. Mas quando Paulo está escrevendo aqui, em Romanos capítulo 13, ele diz, conhecendo o tempo, ele não está falando desse tempo Cronos, ele está falando do tempo Kairos. Diga assim, Kairos. Kairos é o tempo oportuno, é o momento de decisão crucial. Kairos é o tempo de Deus. Paulo está dizendo para os irmãos, vocês têm vivido o tempo de vocês. Na vida cotidiana, vocês resolvem as coisas de vocês. Vocês levantam cedo para trabalhar, prestam conta com o empregador, se esforçam para ser o melhor funcionário, vocês fazem os seus projetos, vocês formulam uma viagem, vocês fazem compra, vocês comem, vocês dormem, vocês acordam. Aí agora Paulo está dizendo, mas agora é tempo de viver a oportunidade de Deus na tua vida. Agora é o tempo oportuno do Senhor. Sabe o que ele está dizendo? Está na hora de você entrar no tempo de Deus. Está na hora de você entrar na dimensão divina. Está na hora de você deixar de viver para si mesmo, para viver para o Criador. E o desafio para mim e para você nessa noite, você pode sair daqui querendo controlar a sua vida, fazer as suas decisões, tomar os rumos que você quiser e fazer as suas escolhas. Mas você pode sair daqui dizendo, eu vou viver o tempo de Deus. Eu vou me acordar desse sono espiritual. Eu vou me levantar e vou viver o que Deus quer que eu viva. Eu posso nem saber, eu posso nem ter experiência, eu posso nem me sentir capacitado, mas se Deus quer que eu viva, eu vou viver. Então eu convido você a adorar nessa noite. Enquanto você adora, eu convido a você a entrar no tempo de Deus. Esquece o teu. Esquece o seu tempo. Você tem uma oportunidade de entrar no tempo de Deus, de viver o que Deus quer, de fazer o que Deus quer e de agradar a Deus.